Oi gente, tudo bem? Eu sou a professora Gisele de Paula. Você vai assistir agora um pequeno trecho de uma das minhas aulas que fala sobre esse assunto aqui. A aula inteira está lá na descrição. Nela eu abranjo esse tema, só que dentro de um contexto baseado numa cena de um filme, de uma novela ou de uma série. Então, se você quiser assistir a aula inteira, é só procurar o link lá na descrição. Com certeza você vai aprender muito mais. Mas se você só busca esse assunto, então fica comigo aqui. Bom, gente, hoje a gente vai aproveitar para estudar as horas em espanhol. Vamos ler aqui, ó. La pregunta ¿qué hora es? Se formula siempre en singular. La respuesta puede ser singular si es la una o plural en el resto de los casos. O que significa isso aqui, gente? Sempre você faz a pergunta desta forma. Que hora es? E a pessoa vai responder no singular, se for uma hora, como aqui no exemplo, olha. Es la 1:15. Então, ela respondeu es porque é uma hora. É o único caso que você vai usar o verbo no singular, quando for uma hora. Es la 1. No outro exemplo, aqui ao lado, a pessoa respondeu son las 3:30. Então, se for mais de uma hora, você não vai usar o es, você vai usar o son, são, né? Son las 2, son las 3, son las 4 e por aí vai. Aqui estão mais algumas formas de você perguntar que horas são, né? Você pergunta, como eu falei, que hora es, que hora tiene, tiene hora, puede decirme que hora es? Todas essas maneiras estão corretas para você perguntar a hora. E aqui também nós temos algumas locuções que ajudam a gente a falar a hora, né? Geralmente a gente usa às 5 da manhã, a las 5 de la mañana, às 6 da tarde, a las 6 de la tarde, às 10 da noite, a las 10 de la noche, às 2 da madrugada, a las 2 de la madrugada. Então, a gente utiliza também essas expressões aí para identificar qual é o período do dia que a gente está falando. Existem as expressões ainda medianoche e mediodía, tá? Tudo escrito juntinho assim, o dia com acento. Só para lembrar, o ponteiro menor, ele indica as horas e o ponteiro maior, ele indica os minutos, né? Então, aqui são 8 horas em ponto. Olha aqui em cima do 12 como é que tá. Em punto. Son las 8 em punto. Assim a gente fala. Se nós pegássemos esse ponteiro e arrastássemos ele um pouquinho aqui para o 1, né, 5 minutos, son las 8:05. Eu vou de 5 em 5 minutos, gente, mas obviamente, né, existem os minutos ali entre esses que são normais, a gente fala igual em português, guardadas as devidas proporções. Lógico, os números são em espanhol. Se você tiver alguma dúvida sobre os números em espanhol, vou deixar um link aqui na descrição de uma aula que eu ensino especificamente os números, porque é muito importante, obviamente. Para falar as horas, eu preciso saber os números. Se nós arrastássemos ele aqui para o 2, são las 8:10. Aqui no 3, que é 15 minutos, são las 8:15. Aqui, gente, a gente precisa prestar atenção. Em alguns países, eu digo sim, são las 8:15. E aqui esse quarto, se nós pegarmos o nosso relógio e dividirmos ele em 4 partes, 1/4, né, é esses 15 minutos. Então, lembra aí das aulas de matemática. Se eu dividir em 4 partes, 15 minutos seriam 1/4. Então, aqui eu posso falar son las 8:15 ou son las 8:15. Son las 8:20, son las 8:25, son las 8:30. Aqui eu também posso falar 8:30, ok? A partir daqui, gente, preciso de muita atenção, porque fica um pouquinho diferente do que a gente está acostumado em português e tem muita gente que se enrola e não consegue falar as horas a partir dos 30 minutos, tá? Veja bem, eu vou falar son las 9:25. Repara que ainda são 8 horas, mas eu vou dizer son las 9 e vou dizer quantos minutos faltam para aquela hora, né?
Então, faltam 25 minutos para as 9. Son las 9 menos 25. Son las 9 menos 20. É parecido com o que a gente fala em português, né? Faltam 20 para as 9. Mas aqui eu já falo son las 9 menos 20. Aqui no 8h45 é o mesmo caso. Son las 9 menos cuarto, ou também tem outra forma de falar, son las 9 menos 15. Ou seja, faltam 15 para as 9. Son las 9 menos 10, faltam 10 para as 9. Son las 9 menos 5, faltam 5 para as 9. E aí, mais uma vez, quando o relógio chegar aqui no 9, eu vou dizer son las 9 em punto. Valeu, gente. Espero ter ajudado você. E se ficou alguma dúvida, só comenta aqui embaixo que eu com certeza vou respondê-la para você, tá bom? Beijinho, obrigada, até logo!